Olá, Lenice, boa noite. Boa noite, Beth. Lenice, a lhe abençoe, minha flor. Obrigada, Beth. Olá, Giane, boa noite. Olá, Ricardo, boa noite. Sempre Claudinha, né, Beth? Boa noite. Olá, Vitor. Tá na minha página. Deixa eu sentar direitinho. Olá, Yolanda. Eu vou esperar mais 6 minutinhos, tá? Pra gente começar. Olá, Zê. Um beijo, grandes saudades. Então, a gente tá fazendo a palestra através da minha página, mas aí é pelo Centro Espírita Maria Amélia. Fui convidada pela Giane, né, e o Ricardo, para estar dando essa palestra para vocês. E vamos entender junto um pouquinho mais sobre as parábolas de Jesus. Tá certo? Já vou abaixar. É o meu DJ falando que o som tá alto. Pronto, DJ, melhorou? Tá bom. Daqui a pouco eu abaixo mais, é só pra gente ir ouvindo os clássicos. Esse é Mozart. Chique, né? Não pede pra eu falar o restante do nome não, que não vai dar certo. Olá, Dirce. Olá, Eliane. Olá, Yuri.
gosto dessa música. Olá, Cida, Guarize, Bruna, Carisa, Herodete, sejam bem-vindos. Bom, já são 20 horas, então eu já vou começar o nosso evangelho de hoje, ou melhor, a nossa palestra de hoje. Os evangelhos são de terça, quinta e domingo que eu faço, mas hoje a palestra é para o Centro Espírita Maria Amélia, uma casa bendita, abençoada, que me acolheu há 18 anos atrás, em que tive o prazer de trabalhar, e hoje fui convidada para dar a palestra, e eu tenho um imenso carinho por todos lá e por aquela casa maravilhosa e todas as pessoas que lá estão. Então eu convido a todos que fechem os olhos, elevem o pensamento ao Mestre Jesus, e nesse momento, pedindo a espiritualidade de luz e de amor, pedindo a Jesus que nos dê o equilíbrio necessário para podermos falar, para ouvir e entender a mensagem de Jesus. Que possamos estar com o coração aberto, envolvendo a todos com muito amor e carinho. Que Jesus traga-nos a paciência, a paz, o amor e a esperança para dentro dos nossos corações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, graças a Deus. Hoje nós temos uma convidada especial aqui do lado. Quem? A Dona Maria Aparecida. Por isso ela rezou o Pai Nosso com a gente. Tá bom? O resto do dia? Capítulo 18. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. Vamos lá. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: O reino do céu é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Eles ainda enviou outros servidores com ordem de dizer para sua parte aos convidados: Preparei meu banquete, matei meus bois e tudo que tinha engordado. Tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite. Se foram um à casa do campo e o outro para seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram após lhe terem feito vários. O rei, tendo ouvido isso, irou-se e, tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servidores: A festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. E depois as encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrardes. Seus servidores foram então para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de boda ficou repleta de pessoas que se assentaram à mesa. Entrou o rei e em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, e lhes disse: Meu amigo, como entrardes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: Atai-lhes a mão e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes. Pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14. Bom, nós estamos, graças a Deus, né, por essa parábola. Primeiro a gente precisa entender que Jesus, ele traz as parábolas para nós, ou melhor, naquela época, porque era uma forma de entendimento daquelas pessoas. Então, entendemos que muitas vezes se faz necessário contar uma história. É assim quando a gente quer contar para uma criança aquilo que ela precisa entender sobre certo ou errado em alguma história, e aí a gente acaba pronunciando para ela, né? Dentro dessa parábola de festa de núpcias, nesse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 18, que nos chama muita atenção e nos puxa a orelha em todo momento, ele traz pra gente um desmembrar. Eu gosto das parábolas de Jesus e quando eu consigo desmembrar ela, parece que ela é mágica, ela tá dizendo tudo aquilo que a gente precisa ouvir, né? Então vamos lá, por partes.
A parábola da festa de núpcias, ela começa com o reino do céu se assemelha a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para a boda, certo? Então vamos entender o que é o reino do céu apresentado aí por Jesus. Ele está dando um exemplo que o rei, no caso, seria Deus, tá? E no estado evolutivo na qual nós estamos, ele indica que a boda é algo que a gente usa, é a aliança, né? A aliança é o compromisso que nós temos com Deus. E o seu filho nada mais é do que Jesus. Então, ou seja, Jesus acaba dizendo, em forma de parábolas para os judeus, a história na qual eles estavam e vivenciaram e estão vivenciando. Então, assim, quando ele começa a dizer sobre o reino do céu é semelhante a isso, ele já está fazendo essa comparação entre tudo o que acontece ali é de acordo com a forma na qual Deus está vendo. Então ele coloca da seguinte forma, né? Os servos no qual ele se refere seria mais propício dizer que seria lá os anjos, né? Os guardiões planetários, né? As pessoas, os espíritos que tinham a categoria de mandar mensagens, de enviar mensagens. Pois bem, nós temos uma história, né? Nós temos um livro bíblico que ele nos traz a história, né? Dentro da Gênese e de Êxodos, tudo o que aconteceu lá atrás, certo? Então Jesus ele começa através dessas parábolas a desmembrar para os judeus o significado das coisas, tá? Aí ele coloca assim: depois enviou outros servos dizendo: eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos e tudo está pronto, vinde às bodas. Quem estuda a parte bíblica sabe que quando ele se refere dos bois e que tudo está pronto para essa aliança, a gente tem que lembrar sobre a tradição de Abraão, tá? Então lá atrás, quando a gente vai falar sobre Abraão, quando a gente entende que teve Noé e que depois Noé teve seus filhos e Abraão foi um deles, tudo acontece em forma de alianças. Afinal de contas, Noé recolhe todos, coloca dentro de sua arca, onde há o dilúvio, e salva as pessoas. Por quê? Porque um guardião planetário enviou-lhe a mensagem dizendo que aconteceria isso e ele precisaria salvar as pessoas, ok? Então, até aí, tudo bem. Quando Abraão, ele vem com a sua descendência, ele tem um filho. E esse filho, chamado Isaac, vem um servo do Senhor, ou Deus, vem falar com ele e diz para ele que ele precisa fazer um sacrifício. E o sacrifício seria a morte do seu único filho. E aí ele fica em desespero, mas porém ele não iria desobedecer a Deus. Essa é a aliança, é a boda. Então ele vai para oferecer esse filho, e quando ele vai para oferecer esse filho, Deus aparece e fala: não, eu entendo a sua fé, Abraão, então você não precisa me entregar o seu filho. Através do seu filho, eu prefiro que me entregue então um cordeiro, ok? Então, para que a gente possa entender que Jesus estava falando sobre os ensinamentos da Torá, que muitos não tinham acesso. Olha só como Jesus estava agindo de uma forma a ajudar essas pessoas
a entenderem o porquê das situações, tá? Então, quando ele fala que ele já tinha matado o boi, que já estava tudo pronto, é que desde Abraão se fazia os sacrifícios, né, que são muito comum entre os muçulmanos, para a entrega para Deus daquele animal. Porém, esse animal que ele está bem cuidado, foi cuidado por 1 ano, foi tratado, foi alimentado com todo amor e carinho e é oferecido a Yahvé, que é Deus. Ele alimenta não só aqueles que estão em volta da Arca da Aliança, que estão todos em comunhão, como os pobres também. Então, essa é uma festa muito tradicional, tá? Porém, eles não fazendo caso, foram um para um campo e o outro para os seus negócios, e o outro aponderando dos servos, os trajes, o trajaram e mataram, certo? Então, assim, quando a gente vê dentro desse texto, desse ensinamento do mestre aqui, é muito triste quando você traz para junto de você as pessoas que você gostaria que estivesse ali naquela aliança e ela despreza, né? Então, o que seria esse desprezo, né? É quando você é convidado para fazer a sua parte, ajudando, envolvendo e amparando, conduzindo as pessoas ao caminho do bem, e você se recusa. Então, as iguarias do banquete indicam as lições do evangelho. O campo é o negócio, são os interesses imediatos dos indivíduos. Nós temos o costume muito feio de primeiro dar mais vazão aos bens materiais do que aos espirituais. Infelizmente, nós ainda precisamos aprender muito com isso, né? As nossas lições hoje, diante dessa parábola, ela é ainda muito atual, porque que Jesus queria ensinar para os judeus era a forma ideal de se olhar e se pensar através dos ensinamentos judaicos, aquilo que eles tinham por muito tempo. Então, quando nós estamos diante de uma situação como essa festas de núpcias, a gente precisa entender que estar ali com Deus era importante, mas as pessoas não queriam estar ali. E aí aí vocês vão entender melhor. Mas por que essas pessoas? Quem eram essas pessoas que Jesus se referia? Olha só. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se de cólera e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Certo? O que significa isso? Olha, quando nós saímos de Abraão e vamos vindo para Moisés, que também é uma descendência de Abraão, veja bem, nesse período, Moisés, ele é resgatado pela princesa egípcia, pelo faraó e é cuidada por eles. Então, ele cresce dentro do luxo, porém ele é um judeu. E nessa época, o povo hebreu era um povo escravizado pelos egípcios. Era um povo escravizado pelos egípcios e que passou por muito tempo sendo escravizado. A escravidão, muitas vezes, ela não sai de dentro da pessoa tão fácil, não é mesmo? Você passa anos de geração em geração sendo escravizado e essa escravização, ela não sai da noite para o dia. Porém, Moisés cresceu ali, mas ele tinha um carinho imenso e um respeito imenso pelos judeus, mesmo não sabendo da sua origem, até ele descobrir. Porém, o que acontece? Moisés, ele tem a missão de libertar esse povo.
Só que uma coisa que a gente aprende a partir daí é que um povo escravizado se mantém no costume. E ele não sai do costume. Então foi por anos e anos e anos que as pessoas que ali estavam, o povo hebreu, que estavam escravizados pelos egípcios, eles tinham o mesmo costume dos egípcios. Então eles cultuavam imagens, eles tinham, como é que fala? O costume do irmão se deitar com a irmã, do pai se deitar com a filha. Para isso eles eram natural, tá? Não estamos aqui para divergir desse povo, afinal de contas, era naquela época. Hoje nós vemos tantas situações, né, que trazem para nós que às vezes nós estamos enraizados e escravizados por costumes nossos, que é muitas vezes doloroso nós sairmos dessa cortina, abrir essa cortina e sair disso. Porém, nesse período, o que acontece? Moisés, ele tira esse povo lá do Egito, ele consegue tirar através das pragas que a gente já conhece, ok? Então ele diz assim, olha só, nós vamos sair daqui, vamos ser beleza, vamos como é que diz? Vamos sair em busca de um novo local, que é a promessa de Deus a Abraão, certo? Então eles saem de lá. E quando chega a um determinado local, Moisés então pede que aquele povo fique ali para que ele suba ao Monte Sinai, e assim ele conversa com Deus para que ele possa poder dar continuidade àquele povo. Veja bem, é um homem para uma multidão de pessoas e ele precisa botar ordem ali. Então ele precisa de um tempo para isso, tá? E aí, olha só. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, as encruzilhadas, saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos o que encontrais. Todos precisavam entender a palavra de Deus, certo? Porém, quando Moisés sobe e ele tenta trazer para junto desse povo a organização, ele não é bem visto. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus quanto os bons, e a festa nupcial chegou cheia de convidados. Olha só, temos novamente a história de Abraão, que se divide nas tribos, tá? Que são a história em que é de Sem e sua descendência, e de Cã, que é Canaã, que é amaldiçoado por Noé. Então nós temos duas tribos. Hoje se trata não de um povo, né? E sim de ignorarmos e confiarmos em um ser superior. Agimos muitas vezes ainda como questões primitivas. Bom, vamos lá. Nesse período em que Jesus passa para os judeus a lição da Torá, ele está justamente mostrando sobre as situações na qual eles precisavam se modificar. E quantas vezes Deus bateu na porta e os chamou para essa mudança, essa transformação. E muitas vezes foi negado, tá? Então, quando o rei, ele entra, ou seja, quando Deus entra e vê todos os convidados, ele fica feliz. Porém, ele viu um homem. E esse homem não estava usando a roupa nupcial. E a nossa ignorância, a gente acha que temos que estar com a melhor roupa, né? Roupa
para estar indo numa palestra, numa missa, para poder ficar bem para Deus, se na verdade nós estamos usando a nossa vaidade, muitas vezes, tá? Só que a roupa de núpcias em que Jesus se referia era a nossa alma, é a nossa clareza de espírito, e não a roupa em si. Porque também tradição de Abraão e Moisés, as melhores roupas tinham que ser usadas em festas nupciais, de bodas, porque era um momento alegre, feliz, então precisava de coisas bonitas. Só que quando Jesus se refere a essa festa de núpcias, ele não está dizendo sobre uma festa de casamento que nós vivenciamos aqui na Terra. Ele está dizendo sobre a festa de união espiritual. É a comunhão com Deus, tá? Então, nós trazemos geralmente, muitas vezes, quando nós lemos as parábolas de Jesus, a gente acha que é pelo sentido de roupa, de coisas boas. Como assim alguém vai ser convidado para uma festa de núpcias e não vai, mesmo tendo uma fartura de comida, né? E não é desse banquete que Jesus fala. Jesus fala do banquete espiritual. Quantos de nós estamos preparados para ouvir a palavra de Deus? Quantos de nós estamos preparados para entender realmente o que Deus quer da gente? Quantos ainda precisam sofrer, né? E quando chega no final dessa festa, que ele olha para aquela pessoa e vê que a roupa não está boa, ele diz então que pergunta para ele, cadê a sua roupa? E ele fica mudo, né? E aí ele ficando mudo, Deus, nesse caso, né, o pai da noiva, do noivo, dono da festa, vira e fala assim: o rei e os servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o às trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Muitas pessoas leem esse trecho e falam assim: como assim? Só porque o cara não estava bem vestido, ele simplesmente foi lançado no fogo do inferno? Como assim? Ele apanhou? Ele foi jogado na lama? Não. O sentido da parábola é que quando a nossa alma ela não transluz, ela não traz a pureza, infelizmente a gente sofre, tá? O sofrer após a morte, é estarmos dentro dos nossos medos, das nossas vaidades, do nosso egoísmo. Então, tudo aquilo que nos destrói, ela suja a alma, né? Então, quando nós estamos dentro de um princípio básico de amor e caridade que Jesus traz para junto de nós, nós estamos aprendendo a fazer o amor e a caridade ao próximo sem condenar. Então, Jesus, ele traz a parábola da festa de núpcias justamente para que entendemos que a nossa aliança com Deus, ela é muito mais além do que uma oferenda, seja ela da forma muçulmana, que é através dos animais, ou seja ela da nossa forma tradicional dentro daquilo que a gente segue, do segmento religioso que cada um segue. Porque o que é material não interessa para Deus. Interessa para Deus o que você faz desse bem material. Como é que você está administrando isso? Como é que você está levando isso? Como é que você está entendendo, através dessa parábola, através desses ensinamentos, como é que nós estamos entendendo o que Deus tem para nós? Quando Deus te convidar para uma festa de núpcias, por exemplo, né? É a nossa partida, ó, tamo indo, ó, vambora.
Se é pra lá ou se é pra cá, nós não sabe, né? Porque a gente não sabe muito bem qual que é a direção de um para outro. Mas suponhamos que a gente vai fazer a nossa passagem. O que você carrega na sua alma? Porque Deus, ele não tá vendo você com a roupinha que você tá, essa. Ele tá olhando lá dentro. Ele sabe das suas dores, ele sabe das suas tristezas, ele sabe dos seus desamores, ele sabe do seu ódio, da sua raiva, ele sabe de todas as coisas, né? Então, quando Deus traz para você um convite, ele tá perguntando assim: você tá preparado para essa núpcia? Você tá realmente preparado? A gente pode, através de tudo isso que nós passamos, que nós vivenciamos, trazemos para dentro de nós, o que eu tô fazendo com a minha espiritualidade, com aquilo que eu aprendo dentro do dogma religioso que eu escolhi? O que eu tô fazendo? Será que eu tô realmente sendo transparente naquilo que eu faço para mim e para Deus? Porque para o outro não importa. O que importa é entre você, né, e Deus, é entre eu e ele. É eu e ele que temos aqui, ó, o nosso contato, tá? Então, quando ele fala sobre os ranger de dentes, é a causa e efeito. Ou seja, se você procurar bater uma bolinha de ping-pong com ódio e raiva na parede, ela vai voltar como para você? Com ódio e raiva, na mesma velocidade. Então, nós temos que entender que esse ranger de dente é a consequência dos nossos atos. Se nós agirmos de maneira violenta, se nós agirmos de maneira ignorantes, primitivas ainda, o que eu falo? Quando eu falo primitivo, eu falo da era dos nossa lá atrás, né? Porque nós temos instinto animal, lembrem-se disso. Nós temos um instinto animal que nos faz ter as nossas reações em cima de uma ação. Então, muitas vezes nós passamos por situações dentro da nossa vida em que aquela era, né, aquela era primitiva que a gente viveu há muitos anos atrás, ela vem à tona, porque é um instinto animal. Só que eu vou ter uma consequência dessa minha ação. Então, eu preciso entender que tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Tudo aquilo que eu agir de má conduta, eu vou receber de volta. Então, depois não adianta chorar dizendo que você é uma pessoa caridosa, que doa, que faz boas ações, que vai nos lar dos velhinhos, que vai no lar das crianças, que ajuda isso, cicrano ou beltrano, se dentro de você só tá fazendo isso por interesse. E Deus, ele vê a sua roupa. E qual é a sua roupa? É a sua alma. Ou melhor, a minha. Né? Nossa, vamos falar no nós, porque eu também me incluo nisso. Ouvido meu está perto da minha boca, então é para mim também. Então a gente precisa entender de uma forma ou de outra, de que a roupa que Jesus se refere nas núpcias é a nossa alma. A gente pode esconder de todo mundo as coisas, mas de Deus a gente não esconde. De Deus a gente não vai esconder nada. Então a gente tem que entender que, por mais difícil que tenha sido o teu crime ou a tua conduta, você é filho de Deus, somos filhos de Deus e estamos aqui por um aprendizado. Então a gente está em tempo ainda de corrigir isso. E todo mundo tem o direito de segunda chance. Não é nenhum e nem o outro. Todos nós
direito da segunda chance. E quando a gente age dessa forma, de amparo, de envolvimento, de trazer essa alegria, de ir para uma festa, sabendo que a sua alma tá limpa, tá leve, porque tudo que você fez de errado, você aqui nessa terra pagou direitinho, então você tá indo tranquilo, você tá indo em paz, né? A culpa muitas vezes nos condena, né? A vingança às vezes nos condena, o ódio nos condena, nos aprisiona. São situações, o ciúmes nos condena, a inveja nos condena, nos aprisiona a dores insuportável. Por que eu e não ele? Por que eu tenho que partir e não ele? Por que eu tão jovem? Ou por que ele tão jovem e não foi o outro? São comparações que fazemos que muitas vezes machuca a nossa alma. E quando nós machucamos a alma, a nossa roupa começa a ficar rasgada. Ela começa a ficar suja. E essa revolta, ela vai sujando. E ela vai deixando a nossa roupagem mais impura do que pura. Por isso a parábola da festa de núpcias, ela traz esse ensinamento tão valoroso, né? E não adianta você tentar lavar com sabão e que boa, porque não vai funcionar. A sua alma, ela tem que ser limpa daqui para fora, ela tem que ser transformada, ela tem que ser trabalhada, entendeu? Então todo aquele ódio, aquela angústia, aquela inveja que você tem do seu irmão, você precisa trabalhar isso. E dói muito. Dói porque você primeiro precisa admitir que tá errando. E admitir que tá errando é uma dor insuportável. Porque muitas vezes a gente acha que precisa ser melhor que a outra pessoa. E você não precisa, você só precisa ser você mesmo. Você só precisa atingir o objetivo de ser feliz, de amparar, né? Quando ele fala dos primeiros convidados que recusaram, ele fala justamente de um povo hebreu que não deu atenção devida e foram escravizados depois. E nós não fazemos a mesma coisa quando nós somos convidados a entender e a se limpar, né? E aí damos as costas àquilo, a gente se auto-escraviza. A gente se escraviza pela forma na qual a gente age com as pessoas, a gente se escraviza pela forma na qual a gente obriga alguém a fazer algo pra gente, né? Então a gente se escraviza por um amor que não tá sendo correspondido, mas você insiste naquilo porque você tem a necessidade do ter e não do ser. Então nós temos dentro dessa parábola a mensagem de que precisamos urgentemente mudar as nossas atitudes. Quando somos convidados no meio de uma situação crítica na qual nós vivenciamos, a estarmos em comunhão dentro do lar, a pensar no meu próximo, a pensar naquele que mora com você e que você não deseja que mal algum aconteça com ele, você está limpando a sua alma. Você está deixando de ser egoísta e pensando apenas em si. E está trazendo para dentro de você a informação de amor e respeito ao próximo. Nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos entender que hoje somos prisioneiros, mas amanhã seremos vitoriosos se todos colaborarem. Se todos andarem de mão dada. Nós estaremos sempre juntos de mão dada quando todos respeitarmos o tempo e o espaço do outro. Essa é a limpeza da alma. Não criem crostas de inimizade, não criem dores, não criem acúmulos de vestígios de ódio, de vingança, de dores, mágoas
isso suja demais a sua roupinha, a nossa roupinha, né, nupcial, que é a nossa alma. Então, que tenhamos sempre a nossa disposição de sabermos que todas as nossas ações serão cobradas. E esse capítulo, ele acaba, esse item 1, ele acaba dizendo a seguinte frase: porque muitos são chamados e poucos os escolhidos, que está em Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14. Todos nós somos chamados para Deus, para as coisas boas. Todos nós somos chamados para coisas que nos elevam o nosso espírito, a nossa alma. Mas poucos de nós conseguem se desvencilhar da matéria, né? Que é ter as posses, os bens materiais, o trabalho em excesso, sem estar em contato com os filhos, estar sempre querendo mais e mais e mais, não pensar no outro, né? Aqui não está dizendo para a gente pegar as riquezas e sair distribuindo, não. Faça bom uso daquilo que Deus está te dando, essa oportunidade que Deus está te dando. Então saiba usar com sabedoria, não com arrogância. Não precisa pisar em ninguém, não precisa humilhar ninguém, né? Porque lembre-se, existe a lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Tudo aquilo que você praticar de bom, você vai ter coisas boas. E se não tiver as coisas boas, é porque você precisa ainda ser lapidado. Na minha ideia, nós somos igual a um diamante, né? O diamante, quando você pega ele bruto, ele é um carvão. E para você poder lapidar ele, aos poucos você vai lapidando, porque você pode estragar a joia. Então, para Deus, nós somos o carvão. E a nossa roupagem é o diamante. É ali que vai mostrar se a gente vai estar puro mesmo, para poder se entregar e se libertar de tantas coisas, de tantas mágoas, de tantos desesperos, de tanto egoísmo. Você realmente precisa de tudo isso? Você realmente precisa pisar em cima e botar em risco as pessoas para aquilo que você quer? Você tem certeza? Use com sabedoria. Então, Jesus, quando ele traz a festa de núpcias, das bodas, ele traz qual é a sua aliança com Deus? Qual é a sua aliança com a espiritualidade em si? O que você busca? Você busca a sua ganância, o seu orgulho, a sua vaidade? Ou você está buscando o saber, o aprender? Gente, ser lapidado dói. Dói porque quando você coloca na sua frente o seu próprio orgulho, a sua própria vaidade, você chora e fala, não, eu não sou assim. Mas quando você olha, você fala, não, eu sou assim. E aí você tenta se modificar, e tentar modificar algo que está enraizado dói muito. É a mesma coisa de quando Moisés tirou o povo do Egito. Aquele povo estava acostumado àquilo. Como é que você vai lapidar algo em menos tempo possível? Não vai. Então, muitas vezes se fez-se necessário um Deus severo, um Deus que machucava, que condenava. E que Jesus traz para a gente não é um Deus severo, mas é um Deus justo. Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre essas parábolas e entender dentro da nossa vida tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente vivenciou, tá? E muitas vezes somos chamados às tarefas e não conseguimos cumprir, porque achamos
que nós não estamos à altura daquilo. Isso é vaidade, é orgulho, é o medo. Uma das formas do orgulho é o medo, né? Às vezes você ser excesso nas coisas é a vaidade e que faz você cair feio, né? Em diversas situações. Então, quando a gente tem muita situação na nossa vida de que somos chamados para fazer determinadas tarefas, temos que seguir adiante, sem medo de ser feliz, porque errar todo mundo erra. Nós não somos perfeitos, né? Nós somos imperfeitos, é por isso que nós estamos nesse planeta. Agora, para vocês, eu vou ler a historinha de Chico, antes da gente acabar. Por quê? Depois vocês vão entender. Então, dentro do livro, deixa eu pegar aqui, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, tem a história de que Chico, por meados de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele sediava na rua, sediada na residência de João Cândido Xavier, né? E que fazia-se presente sempre na instituição. Então, muita gente começou a frequentar o centro. E eram muitos os candidatos à mediunidade. Então, era um tal de... e agora quem é que vai ser o psicógrafo? Eu vou ser vou psicografar, eu vou ser médio de incorporação, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Enfim... né? A gente precisa também montar um hospital de cura, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo outro, enfim, era um tal de aparecer médio e brotar médio de tudo quanto era canto, e todo mundo queria trabalhar, mas todo mundo queria ter o trabalho exclusivo, né? Se Chico dava a passividade, se Chico dava a sua, como é que fala? A psicografia, então todo mundo queria ser igual ao Chico, mas queria ser o top, não queria ser embaixo, queria ser acima. Aí o que acontece? Dentro desse período apareceu uma senhora chamada Dona Rita da Silva, uma mãe que trazia suas 4 filhas obsediadas. Essas 4 filhas obsediadas davam muito trabalho. E eram perturbações violentíssimas, né? Onde deixava as vítimas muito fragilizadas. E aí, o que acontece? Desse período, Chico fica preocupado. Mas Dona Maria João de Deus, que era a mãe de Chico, ela dizia assim, não, meu filho, não se preocupe, tudo vai dar certo. Os trabalhos vão correr e tudo vai dar certo. Bom, quando chegou a hora do atendimento dessa reunião, para poder fazer o ato de desobsessão das 4 irmãs, adivinha quais esses médicos maravilhosos estavam lá? Pois é, só José e Chico. José é o irmão de Chico, tá? Então, ou seja... na hora do vamos ver, que o bicho ia pegar mesmo, todo mundo foi embora. Aí a gente pode relacionar. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para as tarefas. Aí a gente entra na surra da Bíblia, que enquanto fazia esse tratamento de desobsessão dessas irmãs, era-se necessário várias vezes essas moças virem, porque um processo de desobsessão, seja ele num tratamento religioso de qual cunho seja for, ele não acaba na primeira missa que assiste, no primeiro culto que assiste, ou na primeira sessão espírita que assiste. Não acaba, é um tratamento longo, tá? Bom, o que acontece? Nesse período todo, que só trabalhava José e Chico, aconteceu de que o José precisou se ausentar e precisava alguém para
doutrinar. Afinal de contas, Chico dava passividade para os obsidiados. E alguém precisava doutrinar, e alguém que conhecesse o evangelho. Então, apareceu um tal de senhor Manuel. E diziam que ele era uma pessoa muito fervorosa, um grande estudioso da Bíblia, do evangelho. Então, precisava dessa ajuda do Manuel. Então, tudo combinado, tudo certinho, para que pudesse acontecer o evento e aí fosse dado a sessão. E nisso Chico chama Manuel e fala para ele assim: Manuel, presta atenção. Na hora em que esses irmãos que não têm a luz ainda do entendimento, eu preciso que você aplique com veemência o evangelho. Mas fale com veemência, aplique o evangelho. Pois não, seu Chico, pode deixar comigo, eu sou uma pessoa experiente, eu vou conseguir, a gente vai dar conta do serviço, o senhor não precisa ficar preocupado. Só que Manuel nunca tinha participado de uma sessão de desobsessão. Quando estava tudo acontecendo e quando o Chico foi tomado por um desses espíritos, no qual era de uma das irmãs que atormentava ela, Manuel aplicou com veemência o evangelho. Só que ele gritava: toma evangelho, toma evangelho. O obsessor, ele saiu com a ajuda dos benfeitores espirituais, com a graça de Deus. Porque Chico ficou 7 dias com torcicolo, de tanto levar o evangelho na cabeça. Mas aplicou mesmo, gente, na cabeça. Pá, pá. Então, ou seja, dentro da parábola de núpcias, eu coloco esses 2 textos para que a gente possa entender e refletir que nem sempre estamos preparados para nenhuma situação, mas não adianta a gente fugir. São situações que passamos dentro da nossa existência, da nossa vida, são situações na qual a gente passa de cunho emocional que precisamos passar. São situações de brigas e intrigas dentro do lar e que não dá pra gente fugir e que a gente precisa compreender o outro. Dentro das tarefas não existe o melhor ou o pior. Existe o que quer fazer a tarefa. Existe aquele que precisa estar ali. Existe aquele que deixa de fazer algo para alguém. Então, a gente precisa entender que dentro da nossa tarefa, seja ela dentro da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso cunho religioso, na rua, nós devemos fazer bem feito, com amor, com carinho, com resignação, com benevolência, com dedicação e saber que nós estamos fazendo não só para o outro, mas para Jesus. É como se Jesus tivesse ali na nossa frente. Então fazemos para o outro, olhando para o outro como se fosse Jesus. Porque assim a gente consegue entender a mensagem, né? Entender essa festa que Deus faz e nos traz quando a gente precisa se modificar, né? Então não adianta eu olhar o defeito do outro e não olhar o meu. Não adianta eu olhar a pobreza do outro e fechar os meus olhos e dizer ele precisa passar por aquilo sem eu poder nem estender a mão. Não adianta eu dizer para as pessoas não faça tal coisa se eu vou lá e eu faço tal coisa. Então, todos os exemplos, eles precisam primeiramente passar por mim. Então, eu preciso ser
essa introdução na vida de alguém. E esse chamado, ele se faz necessário diariamente. A partir do momento que você abriu seus olhos de manhã, Deus está dando uma oportunidade de você continuar aqui e de você prosseguir nos seus ensinamentos, nos seus aprendizados dentro da terra. Então agradeça a Deus por abrir os olhos. Agradeça a Deus por estar aqui, né? E quando a gente puxa essa responsabilidade de caridade, de amor ao próximo, de respeito ao ser humano, a gente aprende tanta coisa boa. E aí a gente consegue ter mais leveza na alma. E tendo leveza na alma, a gente consegue entender que a nossa roupa está sendo trocada, porque a missão foi cumprida. Se eu não estou conseguindo ir num centro espírita, ou na igreja, ou no culto, seja onde for, eu tenho a minha conexão aqui com Deus, né? Eu tenho esse carinho com Deus. E é uma conversa íntima, é entre eu e Ele. Ninguém precisa saber, tá? A oferenda que você faz para Deus é abrir os seus olhos todos os dias, agradecer a Ele por estar aqui e oferecer o melhor que você tem dentro de você. Porque todos nós, sejamos rico ou pobre, nós temos coisas boas para oferecer para Deus, sim. Por que não? Sempre temos. Então, que sejamos as coisas boas e que possamos aprender coisas boas, que possamos entender um pouco mais sobre o respeito ao outro, né? Muitos são chamados, muitos os chamados e poucos os escolhidos, exatamente aquilo, que sejamos os escolhidos, mas não por vaidade, e sim por respeito ao próximo. Como é que eu respeito ao próximo nesse atual situação que nós estamos vivendo? Pensem um pouco. Como é que eu respeito o outro? Não é uma questão partidária ou não, mas é uma questão humana. Nós somos humanos, somos sempre amparados no amor de Jesus. Agora eu vou convidar vocês, já passou 5 minutinhos, eu vou convidar todos vocês nesse momento que fechem os seus olhos, que elevem o pensamento de vocês, que tragam uma leveza maior, que coloquem nas mãos de Deus nesse momento a alegria de viver, que coloquem nas mãos do Criador a necessidade de continuar nessa terra para o aprendizado, que possamos estar mais leves hoje, trazendo equilíbrio na nossa vida. Então, respirando fundo e agradecendo a Deus, nosso Pai, que possamos, Pai, estarmos sempre à disposição da tarefa bendita, sermos envolvidos pela espiritualidade de luz, aos nossos guardiões maravilhosos, que envolva todas as religiões com amor e carinho, trazendo o equilíbrio necessário, trazendo a conduta necessária para tempos tão difíceis. Que sejamos guerreiros ao passar por esta tempestade. Sei o quanto somos ainda carvão e que precisamos ser lapidados cada vez mais.
entendemos que essa lapidação, Pai, dói, mas se faz necessária. Que a luz do Pai nos envolva com todo amor e carinho e que possamos estarmos reunidos em Teu amor, em Tua glória, agora e para sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigada, pessoal, pelo carinho de vocês, muito obrigada. Um beijo grande pro Ricardo, um beijo grande para todo mundo, tá? É um prazer fazer palestra pro Maria Amélia, sempre será um prazer, é um aprendizado para mim também. Então, que Deus, nosso Pai, nos conceda sempre estarmos juntos, tá bom? Um beijo no coração. Tchau!